Paz, irmãos, quero fazer um resumo abreviado. Resumo já é abreviado, né? E mais um resumo abreviado na nossa matéria de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, essa apostila que vocês têm aí é a mesma que eu tenho aqui. Eu acredito que nós estamos no volume, na sequência, nós estamos na página 55, que nos trata da introdução e o sumário, né, do que tem do conteúdo da apostila. Então nós temos aqui a introdução, que está na página 56, temos a divindade do Espírito Santo também na página 56, Espírito Santo como pessoa na página 57, nomes do Espírito Santo na página 57, símbolos do Espírito Santo na página 57, obras do Espírito Santo na página 59, fruto do Espírito Santo no crente na página 59, dons do Espírito Santo na 59, dons espirituais na 61, dons de poder na página 66 e a bibliografia, que é como se fosse um resumo, né, do material que foi usado para compor essa apostila, chama-se bibliografia, onde ele extraiu o conteúdo para formar essa apostila, está na página 69, que é nem tem na minha, eu acho que eu não gravei a 69. Mas tudo bem. A de vocês deve ter. Na página 56, que seria a introdução da apostila, nós temos que a pneumatologia é, na tradução, a doutrina do Espírito Santo. A palavra pneumatologia é uma palavra que são dois vocábulos, né? Está no grego, é pneumatos, quer dizer espíritos, ou sopro, ou vento, e logos, que aqui está logo na apostila, mas não é logo, é logia. É pneumatologia, não é pneumologos. Então, essa palavra aqui não é logo, é logia. Estudo ou tratado. Então, juntando as duas, fica estudo do Espírito Santo. Na introdução, que vocês vão ver nessa introdução, é que ele está mostrando aqui o trabalho do Espírito Santo, a utilidade, né, do Espírito Santo, o objetivo da sua vinda e etc. Isso vocês vão encontrar na página 56, porque, como eu sempre falo para o pessoal, a matéria do Espírito Santo ela é uma matéria que é uma coisa usada. Tem matéria que não é do dia a dia, entende? Por exemplo, se você estudar sobre os rios do oriental, sobre as condições de vida, geografia oriental, quase você não aplica isso no dia a dia. Mas existem matérias no nosso curso que são matérias que você está aplicando ali no dia a dia. Por exemplo, a hermenêutica. Você está usando a hermenêutica, queira ou não queira, ou certo ou errado, você está usando a hermenêutica no dia a dia. A escatologia, muitas vezes você usa como um estudo. Né? A pneumatologia não é nem na igreja, é no dia a dia. Onde você estiver, o Espírito Santo está ali com você. Então, são matérias que está acompanhando a gente
Então, muitas vezes você não entende o significado das palavras, mas na prática você está fazendo aquilo. É como você está dirigindo um carro, você não é obrigado a saber consertar o carro, não é obrigado a você saber todas as peças do carro, mas você sabe dirigir, você está dentro do carro, sabendo as peças ou não, como é que foi feito, quem fez, para que serve, para que serve não, como se usa, como se coloca lá. Você não sabe qual é o tipo de óleo. Tem motorista que não sabe nada disso, mas está ali dirigindo. Então, talvez você nem conhece todas as funções do Espírito Santo, mas você, como crente, você está vivendo na direção do Espírito Santo. Então, tem matérias no nosso curso que vale a pena a gente se dedicar um pouco mais para entender melhor o seu conteúdo, né? E no capítulo 2, que é a divindade do Espírito Santo, e a deidade quer dizer ser um ser divino. Você vai encontrar a explicação que o Espírito Santo que ele é um ser divino. Eu quero salientar para vocês aqui que essa apostila tem uma preocupação de enaltecer a pessoa do Espírito Santo. Ela tem uma intenção de mostrar cada vez mais que o Espírito Santo não é simplesmente uma matéria a ser estudada, mas é uma realidade na vida do crente, né? Então ele está mostrando ali as coisas do Espírito Santo. Divindade, o Espírito Santo é um ser divino, né? É bom também, eu não vou fazer isso, porque seria uma coisa até desnecessária, tendo em vista que vocês têm a mesma apostila que eu tenho. Então eu não vou ler todos os versículos, mas você tem aqui Atos 5, 3, aqui 4, é para ler. Certo? Então, se você não ler o versículo, pegar a apostila só para responder a prova, simplesmente você está se negando a si mesmo, está se enganando a si mesmo, né? Porque o aluno que estuda só para passar na prova e joga para lá, ele está se negando, está se enganando a si mesmo, né? Está pagando e não está tendo um proveito do seu dinheiro, não está tendo um proveito do tempo que passou, série de coisas. Ele pode até receber o certificado depois, mas não tem aquele valor intrínseco, né? Aquele valor que está, que emana de um conhecimento. Então, os atributos, o que é atributo? Atributos são qualidades que existem em alguma coisa na pessoa. Como nós estamos falando do Espírito Santo, quais são os atributos? Por exemplo, qual é o atributo de João, de Maria, de Pedro? Aí você vai dizer, ele é uma boa pessoa, ele é caridoso, ele é um bom pai de família, ele é uma boa mãe. São atributos da pessoa. O atributo do Espírito Santo, ele é eterno. Por que ele é eterno? Porque ele não tem início, não tem fim, ele é eterno. Nós não somos eternos. Nós poderemos um dia gozar na eternidade. É diferente de ser eterno, sem princípio, sem fim. E nós tivemos um princípio, né? É onisciente. O que é onisciente? Onisciente é quando a pessoa está presente em todos os lugares. A Bíblia diz que onde você estiver, Deus te acha. Subir ao céu, ali Deus te vê, ou se formar tua morada nas estrelas, Deus também te vê. Então, isso é a pessoa ser onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Onipotente é quando tem poder ilimitado, tudo pode. Você vê hoje em dia um presidente, uma das maiores nações, Estados Unidos, a China, a Rússia, são as nações mais equipadas com material bélico, com guerra, com gente, com volume de pessoas. São nações, mas não são poderosas assim, não são onipotentes.
De repente aparece outra nação maior do que ele, né? Não só em tamanho como em poder. E onisciente é quando você tem um conhecimento infinito. Você pode ser onipresente é quando está presente, mas onisciente é quando sabe tudo, né? Não precisa estar presente em lugar nenhum, mas sabe todas as coisas. Isso você vai encontrar também ali em Coríntios, capítulo 2, versículo 10, sobre esses atributos, e está na prova. A pergunta número 2 sobre os atributos do Espírito Santo. Essa pergunta, inclusive, na prova está muito camuflada, tem que prestar atenção quando pegar isso aí, porque a camada fez umas alternativas aqui, que é, como diz a irmã, uma velha casca de banana, porque essa 2, se não prestar atenção, poucas pessoas vão acertar. Prestar atenção na sequência dos atributos, né? Presta atenção nisso. Então, no capítulo 2, ainda no parágrafo 2, fala sobre o Espírito Santo, está mostrando que o Espírito Santo realiza o trabalho. Então, ele vai mostrar aqui que o Espírito Santo deu vida à criação, qual foi o trabalho que o Espírito Santo realizou. Esse monte de trabalho que ele botou aqui. O Espírito Santo quem levantou Cristo da morte, mediante a ressurreição, etc. No capítulo 3, o Espírito Santo como pessoa. O que é uma pessoa? A pessoa é um ser dotado de consciência e de razão, né? Uma pessoa, um animal, um boi não é uma pessoa, uma estátua não é uma pessoa. Mas uma pessoa é uma pessoa que tem consciência do que está fazendo, tem razão, tem da existência e da racionalidade, tem consciência de si mesmo. Então, tanto no aspecto, no caráter moral como no jurídico, uma pessoa existencial. A pessoa tem um CGC, tem um CPF, tem nome, tem tudo isso, é uma pessoa. E o Espírito Santo, aqui nós vamos provar que ele é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele pensa, você vai ver aqui em Romanos, ele tem vontade, ele sente tristeza, ele exerce a atividade pessoal de revelar, ensinar, interceder, falar, chamar, testificar. Então, esses atributos aqui, essas qualidades, formam uma pessoa. Uma pessoa pensa, uma pessoa fala, uma pessoa sente tristeza, uma pessoa ensina, uma pessoa intercede. Então, se o Espírito Santo tem essas qualidades também, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa também por causa dessas qualidades. No capítulo 4, nós temos o nome do Espírito Santo, que esse nome que é bom ressaltar, que não é o nome que Deus deu, que veio do céu com isso, não é um nome por atividade, né? Você vê que o Espírito Santo, ele chama-se Espírito Santo, chama-se Espírito de Cristo. Por quê? Porque estava em Cristo. Espírito de vida, porque deu a vida. Espírito de adoção, porque adotou. Então, é o nome do Espírito Santo, não o nome dele é Espírito Santo de Deus, mas de acordo com a atividade que ele está praticando, você diz Espírito de Jesus, Espírito de cura, são nomes atribuídos ao Espírito Santo através da sua atividade momentânea, né? Símbolos. Uma forma também de reconhecer o Espírito Santo é pelo símbolo. O que é um símbolo? O símbolo é uma figura que tenta mostrar uma realidade através de alguma coisa. Por exemplo, fogo. Fogo, o que é que o fogo faz? O Espírito Santo é chamado de fogo, o fogo do Espírito Santo. O fogo queima, o fogo consome, o fogo limpa, o fogo aquece, o fogo ilumina. Então, são qualidades, são símbolos. Também se conhece o Espírito Santo como um vento, como a água, como óleo, como azeite, como um selo, como uma pomba. Né? Vocês vão ver aqui na página 58 que cada coisa dessa a Bíblia está mostrando ali. Não é só. O Espírito Santo é um vento, mas onde está escrito? O Espírito Santo pode ser uma água. Onde é que está escrito? Aí você que é estudante, você tem que ler para responder com mansidão e conhecimento onde é que está
apoiado a sua confirmação de que o Espírito Santo pode ser um símbolo de um selo, de uma água, de um azeite, através dos versículos que são dados aqui na página 57 e 58. Na página 59, você tem as obras do Espírito Santo, as obras que são obras. Obras são coisas que a pessoa realiza. Né? Maria plantou uma árvore, Maria fez um bolo, Maria lavou a roupa, Maria levou o menino para a escola. São obras, são trabalhos que Maria fez. Então, uma das coisas também que prova que o Espírito Santo é vivo, atuante, é através das obras. Ele deu vida ao universo, ele ornamentou os céus, então, andou com Moisés, com Jefté, com Sansão. Esse monte de obras que a Bíblia tem, mostrando que o Espírito Santo ele realizou obras. No capítulo 7, nós temos fruto do Espírito Santo. O que é fruto? Frutos são produtos, né? Fruto do Espírito Santo na vida do crente. Fruto tem início na sua conversão. Então, os frutos do Espírito vai aparecer na vida do crente. O Espírito Santo não vai vir com o fruto e lhe dar, não. O Espírito Santo, quem vai mostrar que o Espírito Santo está frutificando é você através da sua vida. É interessante esse texto aqui no capítulo 7, porque ele diz assim, os frutos do Espírito na vida do crente têm início a partir de sua conversão. E entenda-se que os filhos que vieram nascer em ambiente cristão saudável serão confirmados na água, como todo fruto, o do Espírito não nasce maduro, amadurecer. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, mesmo que a pessoa nasça num ambiente cristão, não quer dizer que ele já nasceu com os frutos prontos para atuar. Não é? Ele está dizendo aqui que, por exemplo, um pé de goiaba, mangueira, manga, esse fruto ele não nasce grande pronto para comer, né? O fruto ele nasce pequenininho e vai crescendo, vai até ficar maduro. Aí quando ele está maduro é que ele está pronto para ser colhido, né? Então, o fruto do Espírito na vida do crente também é assim. Você às vezes é um crente que tem seu fruto, mas não está maduro ainda. Então o fruto amadurece na vida da pessoa de acordo com o seu esclarecimento, com o seu crescimento espiritual. Então, quem tem fruto está pronto para receber os dons do Espírito Santo, que é o capítulo 8. E como eu não pretendo entrar no capítulo 8, vai ser minha segunda coisa, só quero ir até o capítulo 8, que fala sobre os dons do Espírito Santo. Quero dizer só para vocês que os dons do Espírito Santo, o que são dons? Dons, Paulo diz lá em Coríntios capítulo 12, diz assim, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Aí ele fala a respeito dos dons espirituais, mostrando que existem os dons, quem recebe os dons, para que recebe os dons. Está lá em Coríntios, na página 61. Então aqui nós vamos encontrar João Batista com os dons, Jesus, batismo, etc. O que nós falaremos com mais tempo na próxima semana, ou na próxima aula, não sei, onde nós vamos completar com mais um resumo, tá certo? Então que Deus abençoe, vamos orar um pelos outros, orar para o nosso pastor João, orar pelo pastor Félix, que está a resolver os problemas dele aí com a igreja, orar por tantos outros irmãos que não pediram, mas que precisam, e que nós precisamos orar por eles. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.